Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Depois de algumas semanas sem nos encontrarmos, é muito bom estar com vocês aqui. Muito bom de coração estar com todos vocês. Então, vamos começar. Só deixa eu ir admitindo as pessoas que estão entrando. Nas últimas semanas, nós temos passado por inúmeras dificuldades. Talvez não, com certeza, a maior tragédia que o Rio Grande do Sul já passou. Isso mexe com o nosso interior. Talvez a gente tenha sido afetado diretamente, ou seja, perdemos uma casa, estamos num abrigo, tivemos que morar com parentes, ou talvez a gente tenha sido afetado de maneira não tão direta como recebendo parentes na nossa casa, tendo amigos, familiares, vizinhos que perderam as coisas. Estamos nos abrigos, estamos trabalhando, estamos vendo, orando que cesse essas chuvas que não param de cessar e as coisas são tensas aqui no Rio Grande do Sul, mas isso faz parte do que a gente está vivendo. E é muito comum nesses períodos assim de tremenda tragédia, a gente começar a fazer perguntas, a gente se questionar, começar a fazer perguntas eh, do tipo: por que que isso acontece com pessoas boas? Por que conosco? Oh Deus, onde é que tu estava? Onde é que tu estás? Tem muitas perguntas que saem no nosso coração. E a ideia dessa série que a gente tem é justamente trabalhar essas perguntas, trabalhar esses questionamentos que são normais de acontecer. Eu quero lembrar para vocês que é muito normal você ter dúvidas e você ter perguntas. E até muitas vezes questionar Deus. Deus, será que tu existe? Será que diante de tudo isso nós oramos e pedimos que pare a chuva e continue chovendo e nós estamos clamando, estamos orando e não vemos, parece que não vemos Deus se movendo, não vemos Deus atendendo nossas orações. Isso pode produzir em nós muito estresse, muita coisa. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que é muito normal a gente ter dúvidas. Muito normal a gente, inclusive, duvidar da nossa própria fé, duvidar do nosso Deus nesses períodos. Então, não queria que, se você está tendo essas dúvidas, colocasse julgo sobre você, por que que eu estou pensando isso aqui? É normal. E quero trazer uma história bíblica para você perceber isso. Uma história bíblica para você perceber. Todos vocês conhecem João Batista. Imagino que todos vocês conhecem João Batista. Tá, eu sei que não pessoalmente, tá? Eu sei que não pessoalmente, mas pelo menos vocês conhecem a história de João Batista, vocês sabem quem é João Batista. A palavra de Deus diz que não há nascido de mulher igual a ele. Então a palavra de Deus coloca João Batista num nível muito alto como homem, diz, olha, não há nascido de mulher igual a ele. E João Batista, para vocês perceberem, era alguém que veio anunciar que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. E é interessante como João Batista, até mesmo no ventre materno, João Batista, quando estava no ventre materno, a Bíblia diz que a mãe dele se aproximou de Maria, que tinha Jesus também, estava grávida de Jesus, então as duas crianças estavam ainda dentro do ventre materno. Diz que quando a mãe de João Batista se aproximou de Maria, João Batista entrou numa euforia no ventre delas, já sabendo, anunciando que Jesus era o Senhor. Então, olha só, antes mesmo de nascer, João Batista já sabe no seu espírito que Jesus é o Senhor. E aí ele nasce e João Batista começa a anunciar que Jesus é, é o Messias, preparai o caminho do Senhor, ele começa a anunciar. Chega um momento que João Batista está já grande, adulto, está batizando pessoas, informando que Jesus viria, e Jesus aparece em cena. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. João Batista anuncia: ó, está aqui a pessoa de quem eu não mereço nem mesmo desatar as sandálias dos seus pés. E se nega a batizar Jesus, reconhecendo que ele é Deus. E nessa história, é engraçado que Jesus diz: não, 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 João, não tem como, tu tem que me batizar. E eles: não, não vou te batizar, tu é superior a mim, tu é meu rei. E eles: cara, João, tu tem que me batizar. A palavra de Deus tem que se cumprir em todos os requisitos. Aí João batiza
Jesus. E olha o que é o negócio, né? Quando Jesus é batizado por João Batista, diz que tem uma voz que sai do céu, uma voz audível, a voz de Deus que todo mundo que estava ali ouviu, dizendo assim, ó, este é meu filho amado em quem me comprazo. E aí vem uma das constatações. Quem de nós já ouviu a voz audível de Deus, assim, saindo de uma nuvem? Este é meu filho amado. Nenhum de nós ouviu isso. Cara, se eu escuto isso aqui, nunca mais na vida eu esqueço isso. Eu digo assim, Jesus é a pessoa certa, eu ouvi Deus falando do céu, sabe? Eu fico imaginando uma voz parecendo tipo que sei lá, um trovão, este, meu, cara, ia me arrepiar até a coluna. Então, João Batista escuta o próprio Deus falando a respeito de Jesus. Passa o tempo, Jesus começa seu ministério e João Batista é preso. E João Batista fica preso durante muito tempo, fica na prisão. E aí, na prisão, a Bíblia fala claramente que ele passa a ter dúvidas. Aí diz que na prisão, João Batista chama dois dos seus discípulos, já que ele não pode sair, e diz: olha, vão até Jesus e perguntem para ele se ele é o Filho de Deus. Então, olha só, João Batista, que antes de nascer já anunciou que ouviu Deus falar ao vivo, chega um momento da sua vida, quando ele está diante de uma tragédia, que ele mesmo questiona se Jesus é ou não é o Filho de Deus. Ele fica na dúvida. Então, olha só, o homem que diz ó, que não há nascido de mulher igual a ele, teve dúvidas. E eu fico questionando por que que Deus fez questão que essa história estivesse escrita na palavra de Deus, para que a gente soubesse que mesmo duvidando, Deus continua nos amando e que Ele não tem problema nenhum com as nossas dúvidas, com as nossas perguntas. Aí João diz assim: vão e perguntem a Jesus se ele é o Filho de Deus. Os dois discípulos de João Batista vão até Jesus e perguntam: Jesus, cá para nós aqui, o nosso mestre está preso, João Batista está preso, e ele nos mandou perguntar: tu é ou não é? Sabe, tu é o Messias ou não é? Afinal, João precisa saber, João tem dúvida. E é engraçado que Jesus não responde a pergunta. Ele diz assim: ó, digam para João o seguinte: os cegos veem, os coxos andam, os cativos são libertos, e ele diz o que ele está fazendo, mas não responde a pergunta de se ele é ou não é filho de Deus. E esses discípulos voltam e dizem para João Batista: olha, Jesus está curando, Jesus está salvando, Jesus está fazendo isso. Eles dizem o que Jesus está fazendo. E João Batista volta e diz: entendo, entendo, eu sei que ele é o Filho de Deus. O que isso nos ensina? Então, primeiro, dúvidas são normais. Dúvidas são mega normais. São muito normais. A gente não precisa ter isso. Só que a resposta que Deus nos dá não é assim, ó, traz as minhas dúvidas. João Batista levou até Jesus, olha, minhas dúvidas são essas. E a resposta que Jesus dá, ele não é uma resposta que resolve diretamente a dúvida. Ele me diz: olha, muda teu foco, porque João Batista estava vendo a prisão, a tragédia, a dificuldade, sabe? Estava vendo tudo que ele estava enfrentando, que era a prisão. E Jesus diz: não, João, tu não pode colocar os olhos na tragédia. Coloca os olhos no que eu estou fazendo. Os cegos estão vendo, os coxos andam. Ele muda o foco, diz João. Na hora que tu colocar os teus olhos naquilo que eu estou fazendo, no meio da tragédia, tu vai ter certeza de que eu sou filho de Deus e que eu estou do teu lado. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nesse período, nós temos que colocar nossos focos não na tragédia, nosso foco não na tragédia, mas naquilo que Deus está fazendo no meio ou através da tragédia. Essa é a primeira coisa. E segunda coisa, antes de começar mesmo o conteúdo, é a gente entender que, olha só, o fato de nós não temos um Deus, Jesus não nos ensinou a chamar Deus de Deus, nós não chamamos Deus me socorre. Jesus nos ensinou a chamar de Pai. E eu quero que vocês entendam que o fato de eu ter dúvidas e ir para o meu pai e perguntar para o meu pai as minhas dúvidas, revela em nós um relacionamento saudável com o nosso pai. Porque eu tenho a liberdade de ir lá perguntar para o meu pai as coisas.
tempo atrás, acho que foi um ano e meio atrás, ou quase 2 anos atrás, nós estávamos falando alguma coisa sobre acidentes e com meu filho, o Demolidor, ele tinha o quê? Devia ter 16 anos, talvez, 16, 17 anos, e eu disse assim, filho, também, se acontecer um acidente da gente morrer, tu vai para o céu. E ele disse, não, não vou para o céu, pai. E eu disse, opa, como assim tu não vai para o céu? E ele disse que eu não sei se eu creio nesse Deus que tu crê. Bah, meu coração se despedaçou. Como é que meu filho me diz que não crê no Deus que eu creio, né? E aí minha esposa já é diferente, minha esposa já é assim, ó, o quê? Quem é que tá pensando? Nessa casa adoramos a Jesus. Sabe, você sabe que as mulheres são mais efusivas, assim, são mais sangue ferve mais rápido, o sangue masculino demora para ferver, né? E aí eu disse, calma, calma, deixa. Ele disse, não, porque eu tenho dúvidas de ser, tenho dúvidas. Eu, tá, filho, por que que tu tem dúvida? Me explica. E ele disse, porque não acho que seja um Deus justo. Eu digo, por quê? E ele disse, porque ele diz que me dá uma escolha, mas ele não me deu escolha. Eu disse assim, como assim Deus não te dá escolha? Ele me disse, olha só, a Bíblia diz que se eu aceitar Jesus, eu vou para o céu. Verdade, eu disse para ele, verdade. Mas se eu não aceitar, eu vou para o inferno, certo? Eu digo, é verdade. Então eu não tenho escolha, porque ele botou assim, ó, eu te dou uma coisa boa, que é Jesus, e se tu não quiser coisa boa, te dou um castigo eterno. Então é óbvio que ninguém quer o castigo eterno. É óbvio que ninguém vai querer ir para o inferno. Então, na verdade, não é uma escolha, é uma obrigação aceitar Jesus, porque a outra opção é o castigo eterno. Eu digo, filho, tu está entendendo errado a palavra de Deus. Está entendendo errado. Não, mas eu creio, o que eu entendo isso aqui. E aí ele veio, porque olha só, em João está dizendo isso aqui, em Gálatas está falando, porque o guri estuda, né? O guri estuda, né? Esse filho, olha só, então eu vou te fazer te dizer uma coisa. Leva essas dúvidas para o Senhor. Dobra o joelho e diz, Deus, não creio mais em ti por causa disso, 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 disso. Coloca diante de Deus, pergunta para ele, diz, me responde. Meu pai diz que eu estou errado. E digo, a segunda coisa que eu quero que tu entenda é que, independente da tua decisão, se tu quiser amar Jesus, se tu quiser dar as costas a Jesus, se tu quiser ser ateu, para mim não faz menor diferença, porque eu sempre vou te amar, sempre vou te amar. E tu nunca vai deixar de ser meu filho, independente se eu concordo com a tua decisão ou não. E aí, para finalizar com, sabe, com um checkmate, eu disse, sabe de onde eu aprendi isso? Do meu Deus. Que ele me ama, independente se eu dou as costas para ele ou não dou as costas para ele. Eu aprendi com meu Deus que ele sabe que eu posso ter dúvidas e nunca vai deixar de me amar. Tá, aí ele foi. Óbvio que eu dobrei o joelho e quando dobrei o joelho, comecei a clamar, Senhor Jesus, pelo amor de Deus, dá um cascudo nesse guri, né? Trabalha com ele, mas assim, como é que ele foi criado na igreja? Senhor Jesus, não, não deixa meu filho se perder, não deixa meu filho se perder, não deixa meu filho se perder. E aí até eu questionei Deus, por que que está acontecendo isso com o meu filho? Deus, eu entendo que isso aconteça com o filho de um ateu, sabe? Porque o pai ensinou que Jesus, mas meu filho. E aí de repente Deus falou comigo e me disse assim, ó, chegou a hora da maturidade dele. Ele precisa decidir se o Deus dos pais dele é o Deus dele ou não. Até agora, sempre ele creu no Deus que o pai dele contou, o Deus que o pai dele mostrou. Chegou a hora que ele precisa decidir se o Deus dele sou eu ou não. É hora dele tomar decisão, porque Deus não tem netos. Não é porque meu pai crê em Jesus que eu vou para o céu. É ele que tem que decidir. E aí eu entendi que era verdade. Chegou o momento da maturidade dele, que essa dificuldade, e eu via que ele estava sofrendo, eu via que ele estava naquele conflito. Meu pai me ensinou, eu vou na igreja, eu canto. E o pior é que ele ia na Brasa Church, ele ia na Brasa Church, no louvor, todo mundo louvando, de olho assim, se derramando em lágrimas, e ele de braço cruzado ali. E eu olhava para ele e dizia assim, não posso olhar para ele, não posso olhar para ele, senão eu não consigo nem louvar, não consigo louvar. Mas era o momento da dificuldade dele. Aí passou um tempo e a gente foi conversando, né? E sempre que ele tinha dúvidas, ele vinha conversando. Aí eu disse uma vez para ele assim, filho, olha só,
tu está entendendo errado. Não é que Deus não nos dá escolha. No dia que tu nasceu, teu destino já é o inferno. O simples fato de tu ter nascido, tu já nasceu com pecado, já nasceu com o mal não pode entrar no reino. Teu destino já é o inferno. Então é como se tu estivesse num avião que está atravessando o mar, mas não tem combustível suficiente. Já sabe, todo mundo que está no avião sabe que esse avião vai cair no mar. E aí, de repente, no meio da viagem, porque teu destino é o desastre, porque tu está num avião, chega alguém e te diz, olha, eu tenho um paraquedas e um bote salva-vidas chamado Jesus. Tu quer ou não quer? Aí eu te faço a pergunta, o fato de tu aceitar esse presente que é o paraquedas, é isso que determina que tu vai cair, que o avião vai cair ou não? Ele diz, não, o avião vai cair, quer eu aceite ou não aceite. A mesma coisa com Jesus. Sem Jesus, tu já vai para o inferno. Então, tu tem uma escolha. A escolha é tu quer o salva-vidas ou tu não quer o salva-vidas. A escolha é tua. Aí ele ficou quieto. Daqui a pouco passou acho que algumas semanas, ele voltou e disse assim, pai, eu conversei bastante com Deus. E eu entendi que eu estava entendendo errado. Ele é meu salvador. Não tem o meu destino pela minha maldade do meu coração é o inferno. Então eu entendi que ele é meu salvador. E a partir dali ele ficou um crente muito mais firme. Então eu quero que vocês percebam ó, que ter dúvidas faz parte. E conversar com nosso pai essas dúvidas traz em nós uma maturidade, uma maturidade. Amém, queridos? Amém? Até aí estamos ok? Dê um joinha, dê um ok, dê um sinal que vocês estão acordados, que não estão fazendo o almoço lá, tá fazendo o arroz, botando água no arroz. Amém, amém, glória a Deus. Então tá, pessoal, olha Am- só. Nós temos dúvidas e vamos resolver algumas dessas dúvidas que surgem agora. Nos BC grupos normais, vocês estão no ponto de partida, nos BC grupos normais, como funciona uma reunião de BC grupo? Sempre no início tem um vídeo curto, e depois desse vídeo a gente discute algumas perguntas ou conversa em cima do vídeo. Então, como isso aqui é uma edição especial para toda a igreja, ponto de partida, BC Grupos, nós também temos um vídeo. Eu sei que vocês vai ser meio estranho até. O vídeo é do pastor Franz falando. Tá, mas se o pastor Franz está aqui, por que ele vai botar o vídeo se ele mesmo pode falar? Porque a gente passa o vídeo em todo lugar, para ninguém dizer assim, não, não vemos. Então eu vou passar o vídeo de mim mesmo falando. Uh, Vamos dar uma olhada justamente nesse vídeo. E por que é importante nesse vídeo? Tá? Porque a nossa percepção da tragédia, a nossa percepção dessa tragédia que a gente está passando no Rio Grande do Sul, eh, pode, pode nos levar a ter um comportamento não bíblico. Eu estou vendo tragédias e de repente me desespero. Então a gente precisa entender como Deus quer que a gente veja essa dificuldade que a gente está passando? Qual é o olhar que Deus diz, olha, tu precisa olhar dessa forma. E por que ele pede isso? Primeiro é porque ó, em Oséias 4:6 diz, ó, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, às vezes, nós não temos o conhecimento que Deus tem das coisas, e essa falta de conhecimento do ponto de vista de Deus nos traz destruição, destrói nossa alma, dilacera nosso interior, nos faz sofrer. E até o próprio Senhor Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, o que traz liberdade é a verdade. E muitos de nós podemos estar presos no sofrimento. Podemos estar vendo a nossa mãe que perdeu a nossa casa, podemos estar vendo nós mesmos que perdemos tudo que tínhamos, podemos estar vendo pessoas sem ter o que comer, cachorros, sabe, subindo em cima do telhado das casinhas deles, não querendo entrar porque eles estão com medo. A gente pode estar preso nesse sofrimento e Jesus disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará desse sofrimento. E quem é a verdade? É Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente precisa conhecer essa verdade para ser livre. Então vamos lá dar uma olhada no vídeo. Bem-vindos ao primeiro encontro dessa série especial para entender um pouco do que está acontecendo. Muitas vezes nós sofremos nesses momentos de tremenda aflição, de calamidade, algumas dúvidas nascem no nosso coração. E essas dúvidas não estão erradas, essas dúvidas fazem parte da vida cristã. E Deus não se importa com as dúvidas. Deus gosta de responder a perguntas honestas para pessoas que querem ter respostas honestas.
Por isso, nesse momento, eu queria trazer duas perguntas que surgem normalmente. Por que que essas coisas acontecem para as pessoas boas? Por que que acontecem essas calamidades? E muitas vezes nós não entendemos muito bem, porque nós achamos que ao chegar a Cristo nós não teremos mais sofrimento. Até porque muitas vezes a mídia e algumas pessoas dizem, venha a Cristo e seu mundo vai ser um mar de rosas, as coisas vão melhorar. Mas não é o que a palavra de Deus diz. No livro de João, Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições. Ou seja, nosso Senhor nos diz claramente que no mundo teremos aflições. E se a gente pega histórias na Bíblia, a gente vê que todas as pessoas que foram os heróis da fé, aqueles que realmente impactaram a sua sociedade, impactaram o seu tempo onde viveram, eles passaram por dificuldades. José foi vendido como escravo e permaneceu preso antes de se tornar segundo no Egito. Até o nosso próprio Senhor, que era o Rei dos Reis, ele veio aqui e sofreu na cruz do Calvário. Ele passou por aflições. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, que nesse mundo existe sim a injustiça, existem os problemas, existem as tragédias. E nós vamos passar por elas, assim como todas as pessoas nesse mundo. O fato da gente crer em Deus não nos exime de passar por dificuldades. E segunda pergunta, onde estava Deus no meio dessa calamidade? Onde estava Deus no meio dessa dificuldade toda? E eu quero que justamente a gente entenda. Existe uma teologia, uma vertente teológica que diz que Deus existe, mas que não se importa conosco, chamado o teísmo. Onde Deus existe, mas o que aconteceu com eles não me importa. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus é muito clara. Quando ele nos mostra que ele é socorro bem presente na angústia. Se a palavra de Deus diz socorro bem presente na angústia, é porque nós vamos passar por angústia. Em Isaías também diz assim, quando passares pelo fogo, quando vierem as tempestades, quando vierem as dificuldades, não é se você passar, é quando. E para responder essa pergunta, aonde estava Deus nesse momento? Eu quero que, muita gente diz que Deus não existe porque houve a calamidade, mas eu quero que você veja que quando um bombeiro deixou sua família com 3 filhos em casa, para socorrer alguém que estava ali, ali estava Deus. Quando um voluntário deixa seu trabalho de lado e vai lá e pega alimentos, comida, tira do seu próprio recurso financeiro para socorrer as pessoas, ali estava Deus. Então nós temos que entender que Deus se manifesta o tempo inteiro. E a promessa dele é que ele estaria conosco o tempo todo. Essas dificuldades promovem em nós o melhor do caráter de Deus. Essas dificuldades promovem em nós uma maturidade, trazem dentro de nós uma fé inabalável que vai impactar a nossa vida e a vida de todas as outras pessoas. E o terceiro conceito que eu queria deixar muito claro, que muitas pessoas dizem, talvez por muita ignorância, de que Deus está castigando seu povo. Não existe isso, querido, não existe isso. Em João, existe também um lugar onde os apóstolos chegam e vem um homem cego de nascença e perguntam quem pecou, ele ou os pais dele, atribuindo o sofrimento dele a um pecado, como se Deus estivesse castigando alguma coisa. E Jesus disse, nem ele nem seus pais, nenhum dos dois pecou. Isso acontece para que a glória de Deus, a graça de Deus se manifeste na vida desse homem, transformando esse homem numa versão muito melhor, que se não tivesse o sofrimento, não aconteceria. Então esse estudo de hoje é para a gente ter uma dimensão correta das tragédias, das dificuldades, das aflições, e que Deus é socorro, bem presente na angústia. Saiba que se você entender as coisas corretamente, com um fundamento bíblico, você vai conseguir saber que Jesus está conosco sempre e que no meio das tragédias nós não estamos sozinhos. Saiba que o Senhor está com você no meio dessa dificuldade. Amém, queridos. Amém, queridos. Então, vamos continuar ali. Mas é importante a gente entender que nós estamos diante de uma tragédia, e essa tragédia, como a gente já viu, ela vai produzir questionamentos para nós, questionamentos dentro de nós. Mas como eu vejo Deus no meio da tragédia, a maneira que eu vejo Deus no meio da tragédia vai determinar como eu vou reagir a essa tragédia. Então, eu quero deixar essa. A maneira como vejo a Deus determina minha reação frente às tragédias da vida. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é como me ensinaram que Deus é. Como é que a minha infância
a minha educação, o meu ensino me ensinou a ver Deus no meio das dificuldades. É a primeira coisa que a gente tem que olhar para nós e dizer, tá, peraí, como é que eu fui ensinado? E quando eu digo assim, eu quero fazer um teste, tá? Vou fazer um teste, vou fazer uma pesquisa. Quero que todo mundo responda essa pesquisa, tá? Eu quero que você coloque ali nas perguntas, vou botar umas perguntas, como você foi ensinado a ver Deus. Então, por exemplo, se você nasceu numa família que não cria em Deus, eles, olha, Deus não existe porque o mal existe. Se um Deus bom, se Deus existisse, não teria esse sofrimento na África, esse sofrimento. Se você foi ensinado assim, você vai responder que você foi ensinado assim. Eu quero que você escreva como você foi ensinado. Não é especificamente como você pensa hoje. Eu quero que você escreva como você foi ensinado na sua infância e adolescência a ver Deus, a ver Deus. Ah, posso botar a pergunta? Então vou botar ali a pergunta, tá? Deixa eu botar aqui, onde é que é? Aqui. Vocês estão vendo a pergunta ali? Então vocês podem responder como você foi ensinado, como apresentaram Deus a você. Pode escolher, pessoal, pode escolher. É como você foi ensinado, não é como você está pensando hoje. Muito bem, as pessoas estão respondendo. Ó, temos 26% de pessoas já responderam. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos responder. Lembre, não é como você pensa hoje, é como você foi ensinado. Vamos lá, temos 28 pessoas não, 30 pessoas de 50 responderam. Vamos lá, 35 pessoas, tem alguns ainda que estão fazendo miojo ainda na cozinha e não viram, não conseguiram chegar ainda no computador ou celular para responder. Vamos lá, 39 pessoas de 49, vamos lá, 79%. Vou dar mais 30 segundos para a resposta, vamos lá. Tem mais 10 pessoas que não responderam. Vamos lá, os 10 ali. Vamos lá, preciso da opinião de todo mundo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ó, já teve mais uma pessoa que respondeu. Vamos lá, temos aqui mais, vou dar mais 10 segundos para a gente ter a resposta. Tem gente tipo eu que não sabe onde fica a enquete, mas achei. Amém, Alessandra, muito, muito bom. Não tem problema, ó, 42 pessoas de 49, muito bem. Vamos lá, vou contar até 3, até 5. 5, 4, 3, 2, 1. Encerramos a pesquisa. Encerramos a pesquisa. Então, nós encerramos a pesquisa aqui e vamos ver o resultado agora. Agora vou mostrar o resultado desse grupo que a gente está nesse momento ali. Olha só, o que nós temos aqui? 0% foi ensinado que Deus não existe. Ok, já é um alívio. Fico feliz que ninguém aqui tenha sido ensinado que Deus não existe. 5% foi ensinado que Deus existe, mas não se envolve nos assuntos humanos. Ok, é uma visão. 34%, um terço, que as tragédias são castigo de Deus ou a ira de Deus para os pecados com a vida dos homens. 18% que Deus é um Deus bom e não permite que coisas ruins aconteçam nele. E 43%, próximo da metade, que nesse mundo passaremos por tragédias, mas Deus sempre está conosco. Amém. Então vamos dar uma olhada item por item. O primeiro deles, que Deus existe, mas não se envolve nos assuntos humanos. Vamos ver se biblicamente eu estou vendo. Se eu vejo Deus como alguém que existe, mas não se envolve nos assuntos humanos, frente às tragédias,
eu nem vou pedir a Deus que intervenha. Por quê? Porque Ele é um Deus que não se envolve nos assuntos humanos. Então, minha forma de ver, se por acaso eu creio que Deus existe, mas não se envolve nos assuntos humanos, sabe aqueles tipo aquáriozinho que tem que o pessoal compra com umas formigas dentro? É como se essa visão de que Deus, nós somos um aquário como formiguinhas fazendo túneis, e a gente vê as formigas fazendo túneis, e Deus está nos olhando, ai, que lindo, olha só, fizeram um túnel, ai, desabou o túnel, algumas morreram, mas olha, estão construindo outro túnel. Essa visão, vamos ver se é bíblica, porque a gente não, os nossos pensamentos, a gente não pode negá-los, a gente tem que confrontá-los frente à palavra de Deus. Eh, Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito. Salmo 46, 1 diz assim: Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio bem presente ou sempre presente na tribulação. Olha só, ele fala duas coisas: auxílio presente e sempre presente na tribulação. Ou seja, Deus está presente nas tragédias. Essa visão de que Deus não se envolve não tem fundamento bíblico, porque aqui a palavra de Deus diz claramente auxílio sempre presente na tribulação. Então já sabemos que Deus se envolve com as tragédias. Tem outro versículo que diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Deus dizendo, olha, se tu precisa de alguma coisa, fala para mim, fala para mim. Tá? Então, e ao longo de toda a história, nós vemos pessoas que clamaram a Jesus. Se a gente pega a história de Jesus, Jesus está passando e uma mulher chama filho de Davi, ou um homem chama filho de Davi, sabe? O Zaqueu sobe em cima de uma árvore, alguém toca no. Deus responde. A gente tem o Jesus que responde todas as nossas clamores. Então, essa visão de que Deus não se envolve não tem fundamento bíblico. A outra que a gente viu é que Deus é um Deus bom e não permite que coisas ruins aconteçam a quem crê nele. 18%, praticamente um quinto da plateia que nós temos aqui. Fomos ensinados isso. Mas olha só esse próprio Salmo 46. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Primeiro, por que a gente precisa de um refúgio? É porque alguma coisa ruim está acontecendo. Eu só vou num refúgio se tem treta, cara. Se tem treta. Aí diz assim, ó, a nossa fortaleza. Para que existe uma fortaleza? Quando alguém está sendo invadido, a fortaleza existe para não deixar que alguém, o mal, invada. E diz auxílio sempre presente na tribulação. Então, olha só, auxílio sempre presente na tribulação. Ou seja, a gente vai ter tribulações. E aí eu quero deixar claro, nenhum de nós gosta da tribulação. Não gostamos, mas ela existe. Ela existe. Então, Jesus deixou muito claro que ele estaria presente. Né? Olha o que diz em Tiago 1, capítulo 2 a 4, versículo 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações. Olha só, não é uma. Bem que a gente queria que na vida ter assim uma, a gente passou assim, ufa, passei check, nunca mais. Mas é diversas, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por tribulações. Tá? Olha só, a gente não quer tribulação, mas vamos passar. Deixa eu mostrar como isso aqui, João 16:33, que é um versículo que nos sustenta nesses momentos. Neste mundo terão aflições. Olha Jesus falando claramente, neste mundo teremos aflições. Tenham bom ânimo, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer. Então, olha, Jesus está dizendo, olha, vamos ter problemas, vamos ter problemas. O próprio Senhor já nos disse. Então, essa visão de que quando a gente chega a Jesus, não teremos problemas, não existe, não é bíblica, não tem um fundamento bíblico. Então, deixa eu contar uma coisa. Olha só, meu filho, o Demolidor, no final do ano passado, lá por novembro, agosto, setembro, novembro, por ali, em novembro, mais ou menos, ele disse assim, pai, eu quero servir o exército. E eu disse, eita, vai vir aflição, vai vir aflição. Esse filho tem certeza? Pai, eu quero fazer CPUR, eu quero entrar no exército. Eu disse, tá bom, filho, é o que tu quer, tenho certeza. Ó, é puxado, tem dificuldade. Não, eu quero, estava convicto. E eu já vi a aflição vindo. E aí eu disse assim, bah, Jesus, eu não queria que ele passasse por essa aflição, mas ele quer.
Aí tá, aí ele entrou no exército, no CPUR. E agora, nos últimos meses, ele está praticamente, não vou dizer todo dia, mas uma vez por semana, ele diz, pai, eu não sei se eu fui forjado para isso, eu não sei se eu fui forjado para isso. Ele está passando por aflições. Ele foi para o campo, teve que ficar no campo, sabe, no frio, no relento, sabe, comer o que acha ali no meio do mato. Ele teve que sofrer. Eu queria que ele passasse por isso? Não, eu não queria que ele passasse por isso. Eu não queria que ele passasse por isso. Mas no mundo tereis aflições. Qual é meu papel como pai, então? Qual é meu papel como pai, então? É preparar meu filho para fazer frente a essa aflição. É preparar ele psicologicamente, fisicamente, emocionalmente para passar essa aflição. Então, quando ele me disse que queria ir para o exército, eu disse, ok, então vamos para a academia. Vamos começar a malhar, fazer um supino, levantar peso. Por quê? Porque magrinho do jeito que tu tá, tu vai sofrer no exército. Então eu comecei a trabalhar preparando ele para a aflição. Então ele entrou muito mais preparado, mas ele passou pela, na verdade ainda está passando pela aflição. Então olha só, faz parte. Qual é o papel de um pai? Não, sabe? Quando minha filha me disse, pai, quero começar a namorar com o irmão tal, eu disse, eita, relacionamentos, primeiro namorado da treta, sabe? Aliás, não é primeiro namorado, todo namorado da treta, da briga, da desconforto, sabe, isso aqui. Eu disse assim, filha, não vou dizer, não, tu não pode namorar, porque namorar tem sofrimento e casamento tem sofrimento. Não é meu papel é dizer, ok, filho, então tu tem que te preparar. Tu tem um temperamento meio forte, tu vai ter que aprender a ceder em algumas coisas, todo. Então, na verdade, meu papel é preparar. E é isso que a gente tem que fazer. O que Deus faz? Nos prepara para isso. Então, essa questão, essa maneira de ver de que Deus é um Deus bom e não permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, não tem um fundamento. Tá? Olhem o que diz aqui, ó. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele disse, olha, até nos dias ruins eu vou estar contigo. E por que eu estou colocando isso aqui? Ó? Porque Deus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. O que ele prometeu é que ele estaria conosco em todas as dificuldades. Isso tem que ficar claro. Jesus, ou Deus, nunca prometeu que não teríamos dificuldades. Ao contrário, ele disse, nesse mundo tereis aflições. Mas ele estaria conosco. Então, na verdade, a promessa é que no meio das tribulações, ele vai estar conosco. No meio dessa dificuldade que nós estamos passando, ele vai estar conosco. E aí o foco tem que ser como ele disse para, sabe, quando ele disse para João Batista, olha para as coisas que estão acontecendo. Eu quero que vocês percebam como Deus está no meio de tudo isso que nós estamos passando. Ele não produziu isso. Não é Deus assim, vou fazer um sofrimento. Não, essas coisas acontecem porque a natureza é assim. Mas Deus usa todas as coisas para o bem, para o nosso bem. Deixa eu botar aqui. Aqui, onde é que está aqui? Olha só. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, de Israel, o teu Salvador. E eu destaquei a palavra quando, porque não é uma condicional. Se um dia tu passar. Não, tu vai passar. Mas quando tu passar, saiba que eu estou contigo. E olhem como ele sempre preserva a nossa integridade. Quando passares pelas águas, estou contigo. Pelos rios, tu não vai te afogar. Pelo fogo, tu não vai te queimar. Por quê? Porque eu sou teu Salvador. Então, a promessa que nós temos é justamente essa promessa de que ele vai estar conosco todos os dias. Todos os dias. Amém? Tá claro isso, pessoal? Dê um joinha ali, me façam um sinal de que vocês estão acordados ainda ouvindo. Amém, queridos? Então, a gente tem que entender que essa é uma das coisas que a gente passa. Né? É uma das coisas que a gente passa na dificuldade. A gente passa, sim, por tribulações. Vamos olhar algumas coisas que para mim são importantes. A gente olhar. Vamos olhar a vida de José. Vamos olhar a vida de José. Olha só, não existe ninguém que tenha chegado numa posição tão elevada no mundo como José, abaixo do
Faraó, José mandava no Egito inteiro. Ele era assim, o faraó estava aqui, José estava embaixo, e ele era a pessoa que mais mandava no Egito. Por causa de José, o Egito inteiro, sabe, se salvou de uma fome que varreu o planeta Terra, sabe, uma fome gigantesca. Por quê? Porque José disse, olha, interpretou o sonho de Faraó, veja, vários anos de muita fartura e anos de muita escassez. Então, nos anos de fartura, vamos estocar para que a gente possa... Todo o Egito sobreviveu. Não somente o Egito, centenas de pessoas de outras nações, inclusive Israel, foram salvas porque José foi segundo no Egito. Mas como é que é a história de José? Vamos olhar a vida de José. Odiado pelos seus irmãos. Odiado pelos seus irmãos. Vendido pelos seus irmãos como escravo. Ou seja, foi retirado da sua família, foi vendido como escravo, trabalhou como escravo. Quando ele começa a melhorar de vida, e um dos patrões dele, por assim dizer, um dos senhores dele gosta dele e vê que ele é um bom trabalhador, a esposa dele o acusa de assédio sexual, de tentativa de estupro. Aí ele é colocado na prisão as pessoas esquecem dele. Olha o sofrimento que esse homem passou, mas olha o benefício que ele trouxe para todo mundo. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar o exemplo de Moisés. Vamos olhar a vida de Moisés. Pensa bem, Moisés, pensa Moisés, cara, Moisés abriu o mar vermelho. O cara chegou diante do mar e disse assim, ó, bateu no mar, os negócios se abriram, ele, sabe, agora me disse Deus não está com ele. Olha, ele se abriu, ele libertou de 2 a 3 milhões de judeus que estavam presos no Egito, tira eles, fez brotar a água da rocha. É impressionante tudo que Moisés fez. Mas vamos olhar a vida dele. Quando nasceu, tentaram matar todas as crianças da idade dele. Ele foi abandonado pela mãe num cesto para poder salvar a vida do menino. Aí, quando ele é educado pela filha de Faraó como um egípcio, o povo dele, os judeus, que é o povo dele, rejeitam ele. Por quê? Porque ele foi educado como egípcio. Quando ele mata um egípcio num acesso de raiva, os egípcios odeiam ele. Ele é perseguido, ele é um fugitivo da lei. Ou seja, ele não tem mais o povo judeu, não tem mais o povo egípcio. E ele tem que morar no meio do deserto cuidando de cabras. Mas olhem só o que esse homem fez. Libertou de 2 a 3 milhões de pessoas, mas passou por tribulação no meio. Vamos pegar Davi. Não existe rei tão incrível como o rei Davi na história do povo judeu. Não existe. Mas olhem, vamos olhar a vida de Davi. Cara, Davi estava quietinho, né? Só Davi estava quietinho, assim, feliz da vida, cuidando das ovelhas dele. Ele não pediu nada, não pediu treta nenhuma, ele não quis se meter em nada. E chega um profeta e diz, te ungir de rei e derrama óleo na cabeça dele. E ele diz, mas eu não quero, senhor, eu estou quieto aqui com minhas ovelhinhas. Ele não pediu. Daqui a pouco ele vira futuro rei de Israel. O que isso produz? A ira do rei contra a vida dele. Ele é perseguido pelo rei que tenta matá-lo inúmeras vezes, tem que morar em cavernas, ele é excluído, a família dele tem inúmeros problemas, um filho estupra a outra filha, mas ó, olhem o que ele fez. Ele trouxe a prosperidade para todo o povo de Israel. Vamos olhar Ruth? Vamos olhar, não só os homens, vamos olhar Ruth. Ruth é quem? Uma estrangeira. Ela mora num país que não é o dela, com uma língua que não é a dela, com Deus que não é dela. Ela mora num outro lugar e o marido dela morre. Ela fica viúva. Não só fica viúva, mas passa a ter uma fome gigantesca onde ela mora. E aí o que acontece? Ruth está sem marido, sem família, passando fome, mas ela se transforma em quê? Uma da linhagem que vai dar, sabe, vai trazer vida a Davi e mais adiante a Jesus. Ela é considerada da linhagem de Jesus, porque ela fez o que precisava fazer, foi com Boaz, sabe, se casou com Boaz, mas ela passou por dificuldades. Vamos pegar mais 2 exemplos. Esther. Esther, o que ela passa? Ela passa a promessa do genocídio do povo de Israel. Todo o povo de Israel vai ser dizimado, vão matar todos os israelitas. Olha o sofrimento dessa mulher. E essa mulher, com risco de vida, vai lá e fala para o rei e consegue salvar todo
o povo de Israel. Em nosso próprio exemplo, nosso Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano do universo, criou tudo, subsiste e existe por causa dele. Mas ele se faz homem, e olha a vida dele. Quando ia nascer, tentam matar todas as crianças. Há um genocídio de crianças. Ele consegue escapar. À medida que ele vai crescendo, o povo, sabe, as pessoas, próprias pessoas que ele queria salvar, que ele veio para salvar, rejeitam ele, colocam ele na cruz, dizem que, sabe, que ele opera milagres por causa das trevas, apanha, tem coroa de espinhos e morre uma morte terrível. Mas esse sofrimento produz mais adiante o quê? A salvação de todos nós, de toda a humanidade. Então, olha, todas as pessoas que Deus usa para mudar vidas, para impactar uma sociedade, passaram por sofrimento. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Olha só, Deus age em todas as coisas para o bem. Eu não sei o que essa tragédia vai trazer para o bem, mas eu sei que ele age para o bem, vai pegar essa tragédia e transformar em algo maravilhoso, em algo incrível, em algo incrível. Eu tenho plena convicção que Deus está operando nessa tragédia. Faltam poucos minutinhos e eu só quero terminar com algumas coisas, pessoal. Olha só, nós vivemos numa nação completamente dividida. Eu quero que vocês coloquem os olhos naquilo que Deus está fazendo. Vivemos numa nação completamente dividida. Quem votou no Bolsonaro, metade da população odeia as pessoas que votaram no Bolsonaro. Quem votou no Lula, a outra metade das pessoas odeia quem votou no Lula. Então somos uma nação dividida. E se alguém de nós arrisca dizer, não, não votei em nenhum dos dois, ainda nos diz assim, ó, seu imbecil, tu é um imbecil, porque tu tem que ter um posicionamento. Ou seja, não tem o que eu faça, vou ser xingado. Mas é uma nação dividida, esquerda versus direita, pobre versus ricos, sei lá, gays contra pessoas que não são gays, brancos contra negros, é uma nação dividida em todos. Não podemos postar nada na internet que sempre tem alguém que vem nos dizer que somos uma nação dividida. Agora, olha o que Deus está fazendo no Rio Grande do Sul. Como gaúchos, todos nós, independente de religião, independente de credo, de orientação sexual, nos unimos diante dessa tragédia. Deus começou a mudar o panorama da nação por nós. Deus está usando essa tragédia para mudar o panorama da nação. Porque nós agora não tem mais eu sou gay, eu sou da Umbanda, eu sou evangélico, isso aqui. O que nós começamos a dizer? Eu sou gaúcho e eu preciso ajudar. Começamos a passar por cima das coisas que nos separam nesse momento de dificuldade. Então é Deus trabalhando. Jesus mesmo disse assim, que seríamos conhecidos pela unidade. Quando nós vimos todas as igrejas, todos os pastores de todas as igrejas reunidos num único local com as autoridades para dizer, estamos aqui para ajudar o povo gaúcho. Então a gente começa a perceber que Deus está fazendo alguma coisa na nossa nação. E eu tenho plena convicção que o sofrimento que a gente está passando vai lotar as igrejas. Esse monte de pessoas que não levava Deus a sério, ou que não cria em Deus, ou que Deus era em segundo lugar, esse monte de pessoas vai encher as igrejas, não somente o nosso, sabe, a Brada Church, todas as igrejas, todas as igrejas. Eu passei essas últimas semanas ligando para as pastoras de diversas congregações, o pastor da igreja tal está pedindo comida, o pastor da outra igreja está pedindo cobertores, fulano de tal está oferecendo cestas, nós estamos vendo Deus agindo. Vamos presenciar um avivamento como nunca tivemos. E eu sei que esse estado, Rio Grande do Sul, vai se levantar de uma maneira como nunca antes vimos. Nós vamos passar alguns anos difíceis para reconstruir tudo, mas depois nós vamos ser um dos estados com maior número de cristãos, com maior prosperidade financeira, que nós vamos impactar a nação inteira. Nosso estado era conhecido como cemitério de pastores. E vamos passar a ser conhecido como um estado onde o evangelho cresceu drasticamente. Eu tenho plena convicção disso. Tenho plena convicção disso. Então saibam que sim, no mundo passamos por tribulações, mas essas tribulações nos fortalecem. Quero que vocês vejam um testemunho. Isso aqui foi postado no grupo de pastores, tá?
Nós postamos isso aqui. Isso aconteceu na live. Um dos pastores tirou print da live e postou no grupo de pastores. Eu sei que vocês não conseguem ler, mas não se preocupem, tem gente assim, ó, chegando tão próximo do computador que está quase beijando a tela. Mas não se preocupem, eu ampliei para vocês lerem. Olhem só uma pessoa. André, Brasa Church Online, conheci vocês através das maravilhas que continuam fazendo no abrigo da rua Cipó, pois moro em frente. Que Deus continue abençoando a todos. Estou simplesmente encantada com vocês. Agora eu pergunto, não é Deus agindo no meio da tragédia para trazer aquelas pessoas que nós nunca conseguiríamos alcançar? Essa mulher não está no abrigo, ela mora na frente do abrigo. Ela mora na frente do abrigo, mas está dando um testemunho de que todas as coisas cooperam para o bem. Tem outro que acabei de receber ontem, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui e ler para vocês. Deixa eu ver onde é que está aqui. Só um minutinho para não pensar. Cadê os. Deixa eu achar aqui para ler para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar um testemunho ontem aqui. Ah, tá aqui, ó. Uma pessoa colocou assim no Twitter. Hoje fui novamente na igreja ajudar nas funções de lá. Quando eu vi, eu estava num culto da Braja Church, de mãos dadas, cantando que a tristeza chega de noite e a alegria vem pela manhã. Carrega umas águas, louva a Deus, carrega uma marmita, louva a Deus. Alguém que nunca foi numa igreja está dizendo que de repente estava num culto de mãos levantadas, carregando marmitas e fazendo as coisas. É Deus se manifestando no meio de nós. É Deus se manifestando no meio. E para terminar, pessoal, quero contar uma história e depois só mais um argumento que nós temos aqui. Melhor, primeiro eu vou contar esse argumento. Alguns de nós, 18%, não, 34% falou que fomos ensinados que as tragédias são um castigo de Deus, são a ira de Deus para com o pecado dos homens. E a gente consegue ouvir muito isso no carnaval. Sabe quando está no carnaval, o pessoal pega a fogo um carro alegórico? Um monte de gente posta na internet, é Deus castigando essa perversidade humana, não sei o quê. Isso nós vemos muito. Lamentavelmente, nessa tragédia, nós também vimos pessoas dizendo é Deus castigando o povo gaúcho pelos que deram as costas para ele, coisas que não precisamos falar. Eu quero que você entenda algumas coisas. Olha, vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito. Falando de Deus, porque Deus faz sair o sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, Jesus está falando, ó, Deus faz com que saia o sol para os caras bom e para os caras mal. Deus faz com que chova e essa chuva produza frutos sobre justos e injustos. Ou seja, Deus não nos separa dessa forma. Vou punir os maus. Não. E olha só, eu quero fazer uma pergunta. Jesus veio para pagar nossos pecados, sim ou não? Jesus veio para pagar nossos pecados? Sim. Ele pagou os pecados do passado, do nosso passado, sim ou não? Pagou os pecados do passado. Ele paga os pecados do dia de hoje, do nosso presente? Pagou pelos pecados presentes? Sim. E ele pagou pelos pecados do futuro ou não? Ele já pagou por todos os meus pecados. Jesus pagou todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Ele pagou por todos os pecados. Então, por que ele está me castigando se ele já pagou pelos pecados do futuro? Eu vou sofrer as consequências do meu pecado. Sabe, se eu roubo, se eu roubei alguma coisa, é óbvio que eu vou para a cadeia, mas não é Deus me punindo. É uma consequência do meu pecado, porque Jesus já pagou por todos os pecados. Ah, mas assim, você tem que entender que a ira de Deus, assim, e aí então vamos alinhar as coisas, vamos entender claramente isso para não sair falando coisas erradas. Todos vocês sabem que tem um Apocalipse, certo? O Apocalipse fala do juízo final. O que é o juízo final? É lá na frente. Nós não estamos nesse momento, né? Graças a Deus. O juízo final vai acontecer lá na frente, tá? Que é esse juízo final? Quando lá no final, quando o mundo acabar, Jesus vai pegar um por um e dizer, tá, querido, vem aqui. Eu vou pegar a Manuela. Manuela, vem aqui, Manuela, vamos sentar na minha frente. Manuela, vamos ver assim. Teus pecados foram esses, vai fazer uma lista dos pecados da Manuela. Vai ser quase uma enciclopédia, sabe, de um monte de volumes. E ele vai dizer, a Manuela vai dizer, é verdade, Senhor, eu mereço, com todos os meus pecados, eu mereço o inferno, mereço o castigo eterno. Só que ele vai dizer assim, mas aqui diz que tu creu em Jesus, que tu aceitou Jesus como aquele que pagou a tua dívida. Ele vai dizer, aceitei.
Então, Manuela, querida, vem para o meu lado, porque os teus pecados, tu não precisa pagar por eles. Jesus já pagou por eles. Eu vou dizer, ufa, Manuela, naquele momento vai dizer, glória a Deus, ainda bem, e vai entrar no céu. Então, olha só, vai ter um momento onde Deus vai dizer, olha, alguém precisa pagar pela maldade de cada um de nós. Cada pecado nosso precisa ter uma consequência, porque essa é justiça, que as coisas ruins precisam ter sabe, uma consequência. Nós temos Jesus que já pagou antecipadamente, deu um cheque em branco antes para que a gente não perecesse. Mas lá na frente, vai chegar uma pessoa que não quis Jesus. Cara, Jesus te pagou pelos seus pecados, não quero saber de Jesus. Cara, mas olha só, tu traiu tua mulher 6 vezes com tais pessoas, não quero saber de Jesus. E ele vai dizer assim, cara, alguém precisa pagar por isso. Tinha alguém que se dispôs a pagar por isso, mas tu não quis. Então, como consequência, tu precisa pagar por isso. Deu para entender aqui que é o juízo final? Só que olha só, se o juízo final acontece lá no final, por isso chama-se juízo final, por que Deus me castigaria hoje? Se Deus me castiga hoje, tem justiça, porque Ele me castiga hoje pelo meu pecado, e lá no juízo final me castiga de novo? Eu disse, não, só um minuto, cara. Olha só, uma pessoa que é presa, ficou presa 5 anos porque roubou alguma coisa, e sai da prisão, ela já não pagou pelo seu crime? Ela pagou. Não precisa ser pagar de novo. Ela pagou, ficou 5 anos presa. Então, se o que a gente está vivendo hoje é o castigo de Deus pelos pecados da humanidade, não precisamos nem sequer de Jesus, porque somos nós mesmos que estamos pagando com o nosso sofrimento, os nossos pecados. Então, não tem sentido Jesus ter vindo. Eu quero que você entenda que não existe essa coisa de que as tragédias são o castigo de Deus sobre a humanidade. Não existe isso. Jesus já pagou por tudo isso. E lá na frente, um dia, cada um de nós vai ter o juízo final. Mas lá na frente, não agora. Então, essas pessoas que postam essas coisas só prejudicam, só machucam quem está ferido já. Amém? E a última coisa, pessoal, já amassei 7 minutos. Meu Deus, hoje eu estou meio falante ali. Mas vamos lá, a última coisa que eu queria falar para vocês, olha só, teve um homem, uma família, que teve uma menina, essa menina nasceu com problemas mentais, não vou dizer que era um estado vegetativo, porque ela se mexia e tudo, mas ela não respondia, uma menina que nasceu com problemas, ela não respondia. A primeira filha dele, uma menina linda, 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 linda. Sempre em cadeira de roda, sempre assim, com um olhar distante, nunca respondia, se falava com ela nada, mas ela comia, sabe, ela come, mas era assim. E essa menina foi crescendo, os outros irmãozinhos, os meninos vieram depois, e mais adiante essa menina veio a falecer. E o pai dela falando assim, ó, nunca quis esse sofrimento, nunca quis esse sofrimento, não estava nos meus planos nunca disso. Mas hoje, olhando para trás, não abriria a mão de nenhum segundo desse sofrimento, porque essa menina que veio com problemas me transformou no homem que eu sou hoje. Eu nunca seria o homem que eu sou hoje se ela não existisse na minha vida. Por causa dela, eu aprendi o que é o amor incondicional. Por causa dela, aquele homem que só procurava dinheiro e comprar carros e posses, não existe mais. Existe alguém que está preocupado com os outros, que se preocupa com o sofrimento humano. Eu sou o homem que eu sou hoje, o homem de Deus que eu sou hoje, por causa dessa tragédia que veio na minha vida. E eu gostaria que, se tivesse como voltar atrás no mundo, ela nascesse comigo também. Porque se ela nascesse talvez em outra família, ela não teria o amor que eu dei para ela. E se ela nascesse em outra família, talvez não, com certeza, eu nunca teria chegado a ser o homem que eu sou hoje. Então, olha só, Deus usou essa menina no seu estado meio vegetativo para transformar o melhor para ela. Foi a melhor família que ela podia nascer. Ela foi amada, cuidada todos os dias da sua vida. E também a família foi impactada. E todas as pessoas que viram esse relacionamento familiar foram impactadas por Deus. Então, as tragédias, as dificuldades da vida produzem em nós o melhor de Deus, produzem em nós o melhor de Deus. Para terminar, olha só, nesse mundo teremos aflições, mas Deus está conosco sempre e tudo coopera para o nosso bem.
tudo coopera para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda o porquê, mesmo que a gente não entenda o porquê. Amém, queridos? Passei 10 minutos do tempo. Eu quero abrir para perguntas, se alguém de vocês tem perguntas, quero abrir, se alguém tem perguntas, dúvidas. Esse é o momento que vocês podem perguntar. Parece a primeiro dia de aula, né? Nenhum dos alunos tem pergunta. Deixa chegar o dia antes da prova, todo mundo tem dúvida e pergunta. Mas, queridos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, ó, vocês são a família que Deus nos deu. E quando eu falo nós, estou falando em nome do pastor Maurício, pastor Leo Moraes, a liderança da igreja, Janine. Vocês são a nossa família. Nós temos, sim, cuidado das pessoas que estão sendo abrigadas, mas nós queremos, nosso primeiro compromisso é cuidar de vocês. Então, eu gostaria que, se alguém de vocês precisa de qualquer coisa, vocês têm que nos avisar. Vocês têm que nos avisar. Eu não tenho comida, nos avisem que nós vamos fazer parte. Ah, eu perdi tudo, perdi móveis, perdi tudo. Nós precisamos saber, nós passamos um formulário, não sei se vocês receberam um formulário para responder como é que vocês estavam. Vocês nunca me viram bravo e não vão me ver bravo. Não vão me ver bravo. Quem me vê bravo aqui quer ver o lado negro da força é minha mulher e meus filhos aqui em casa. É eles que veem o lado negro. O único jeito de vocês me verem bravo é se eu descobrir que vocês estão passando necessidade e não nos falaram. Nós somos família, pessoal. Nós existimos, a Brasa Church existe para ajudar vocês. Se vocês têm alguma necessidade, água, suprimento, comida, nos façam saber. Por favor, nos façam saber. Eu tenho que prestar contas da vida de cada um de vocês para Deus quando eu chegar no céu. Então, preciso saber disso, preciso saber. Não, não fiquem com vergonha. Ah, mas tem gente precisando mais do que eu. Sempre vai ter gente precisando mais do que você. Isso não impede da gente ser família e você pedir. Você dizer, olha, estou realmente precisando de ajuda. Se você precisa de psicólogo, está se sentindo mal, sobrecarregado, nós temos um monte de psicólogos na Brasa Church que estão atendendo as pessoas com essas demandas. Por isso, por favor, nos façam saber. Vocês têm meu WhatsApp ali, pode me mandar. Não precisa mandar no grupo, pessoal, estou desesperado, preciso de roupa feminina, sutiã 48. Nem sei se sutiã tem essa medida 48, mas só estou chutando ali só como exemplo. Me mandem por mensagem privada, me mandem no DM as coisas, mas eu preciso saber se vocês estão precisando de alguma coisa. Amém, queridos? Deixa eu orar por vocês. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer acima de todas as coisas, porque cada um de nós hoje está aqui com saúde. Obrigado porque tu guardou cada um de nós, preservou a nossa vida, nos guardou, não interessa. Eu sei que nos dói os bens materiais, mas acima de todas as coisas, tu guardou a integridade de cada um de nós, de nossos filhos. Pai, aqueles que perderam parentes, perderam familiares, têm vizinhos sofrendo, nós nos solidarizamos com o sofrimento de todos eles. Como igreja, queremos ajudar. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria, direção, como cooperar com cada uma das pessoas. Que a gente possa trazer uma palavra de esperança, de que no meio desse sofrimento, tu estás do lado de cada um de nós. Eu sei, Senhor, que as pessoas do mundo que não te conhecem, o único Jesus que elas estão vendo hoje é a vida de cada um dos meus irmãos quando senta do lado, dá um abraço e chora com ele, Senhor. Cada marmita que a gente entrega, cada roupa que a gente entrega, cada socorro que a gente faz, é o Jesus que as pessoas estão conhecendo. Por isso eu te agradeço pelo povo da Brasa Church, por cada pessoa que está nesse Zoom aqui, Senhor, que tem um coração profundamente generoso. Eu abençoo eles, Pai, e te pedimos. Cessa a chuva, Senhor, nos dá um descanso, Senhor, nos dá um descanso para que esse povo possa se voltar a se levantar, a se erguer. Nós sabemos que tu estás cooperando em todas as coisas e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu parar de gravar. Onde é que eu paro de gravar? Ah, lembrei. É aqui.